A lição de número 9, 31 de maio de 2026, da nossa CPAD, fala sobre a história de Isaac, que teve 2 filhos por um milagre de Deus, que ele já estava com 60 anos. A sua esposa não podia gerar filhos, mas por um milagre ela foi curada e ela teve 2 filhos. Ela teve gêmeos. O primeiro é Esaú, primogênito, e o segundo, Jacó, pegando no calcanhar do irmão, querendo nascer primeiro. A palavra Jacó significa Jacó. No original é Deus suplanta, não é enganador. Mas Jacó teve atitudes de enganador. Mas a palavra correta no original, Iá, vem de Jeová. E Có, o que suplanta. Calcanhar, né? Jesus disse, meu amigo mais íntimo levantou seu calcanhar contra eu. E aqui nós temos 2 figuras importantes, e essas figuras representam também no Novo Testamento o primeiro homem Adão, o homem carnal, e o segundo homem, o homem espiritual, segundo Cristo. Se nós pregamos no Antigo Testamento, nós estamos pregando sem passar pelo Novo, estamos pregando o judaísmo, israelismo, monoteísmo, mas não o cristianismo. Então, toda vez que um professor, um mestre, um pastor, um pregador prega no Antigo, ele é obrigado a passar pelo crivo do Novo Testamento. O que eu acabei de fazer agora, coloquei aqui o exemplo de Esaú, o primeiro a nascer, e Jacó, que não foi primogênito, mas ele ganhou o direito de primogenitura, porque ele enganou o seu irmão. Seu irmão estava com fome, ele não enganou o irmão, mas ele fez uma proposta, e o irmão aceitou a proposta na hora da fome e vendeu o direito de primogenitura. E lá no Novo Testamento tem uma referência, ninguém seja profano como Esaú, que trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha. E o que era o direito de primogenitura? O direito de primogenitura, na cultura judaica, era que o filho mais velho, ele era o herdeiro autêntico. O pai podia ter 10 filhos, 20, 30 filhos, mas o primogênito, que era o herdeiro autêntico, ou seja, se o pai morresse, o herdeiro autêntico comandava tudo, comandava a empresa, comandava a fazenda, se tivesse religião, comandava a religião da família. Então, o filho mais velho chamava-se herdeiro autêntico. Por que autêntico? Porque ele recebia o dobro, a porção dobrada da herança dos seus irmãos. Então o pai morreu, deixou R$1 milhão para 10 filhos. Os filhos não recebiam 100 mil cada um. O primogênito recebia 500 mil desse 1 milhão que o pai deixou. E os 9 irmãos recebiam 500 mil. Então, você dividia 500 mil por 9, ia dar aí 45 mil para cada um. E o primogênito recebia o dobro da soma dos irmãos. Porção dobrada, era o direito de primogênito. E além de comandar a empresa, comandar a fazenda, se o pai tivesse, se tivesse uma religião, ele ficaria responsável também. Então, por isso que Eliseu, ele não pediu o dobro de Elias.
Ele pediu a metade de Elias. Ele pediu porção dobrada, ou seja, espiritualmente significa: eu quero ser herdeiro autêntico do ministério profético de Elias. Então eu quero a metade de Elias, porque o primogênito recebia a metade da herança dos pais e a outra metade era dividido pelos 9 irmãos, se a família tivesse 10 filhos. Então, na cultura judaica, a primogenitura era uma riqueza, era um status, era uma posição de destaque e também era uma bênção espiritual na vida do primogênito, porque eles eram religiosos, não do judaísmo, porque naquela época não existia Judá. Judá virá bem depois. E qual era a religião que existia naquela época? Monoteísmo, a religião de Moisés, não era judaísmo nem israelismo, porque não existia ainda essa classificação de religião. Essa classificação de religião ela vem muito depois da divisão que as 10 tribos e meia de Israel se espalham e casam com pagãos, e eles criam o israelismo, que é a religião dos samaritanos. Eles adoram em Gerizim, alegando que Moisés abençoou o povo de Gerizim. E os judeus que ficam em Jerusalém e que constroem o templo, que desfrutam do templo que foi construído por Salomão, é o judaísmo. Eles praticam o judaísmo, e as demais tribos samaritanos, misturados com pagãos, eles praticam o israelismo. Então aqui nós não temos nem judaísmo nem israelismo. Aqui no tempo de Esaú, Jacó, Isaac, nós temos o monoteísmo, o semitismo, que era a religião hebraica na época de Isaac, Esaú e Jacó. Então Jacó engana o seu pai, ele engana o seu pai por orientação da sua mãe dava preferência para ele, para Jacó, e enquanto o seu pai dava preferência para Esaú. Jacó já estava, Isaac já estava cego, passou a mão no braço, sentiu que não era o mesmo braço, mas ele abençoou e deu o direito de primogenitura para o segundo homem. E o primeiro, que era o primogênito, perdeu, porque ele também já tinha feito acordo com o irmão e tinha vendido. O Novo Testamento diz: ninguém seja profano como Esaú, que vendeu o direito da sua primogenitura. A mãe errou, ensinou o filho a mentir. Isso acontece nas melhores famílias, né? Mas na história dessa confusão, Deus acaba agindo, porque já tinha uma promessa que o segundo seria maior que o primeiro. E a Bíblia diz em Hebreus: tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, tira Adão para estabelecer Cristo. Então, quando nós pregamos no Antigo, sem passar pelo crivo do Novo Testamento, nós estamos pregando o hebraísmo, israelismo, judaísmo. Nós só pregamos cristianismo quando lemos e estudamos o Antigo e passamos pelo crivo do Novo Testamento. Jesus é a chave hermenêutica, ele é o mediador de uma nova aliança. Então aqui, Esaú desprezou o direito de primogenitura. A Bíblia diz que Jesus veio para tudo que era dele e até seus irmãos o desprezaram. Mas a todos quanto aqueles que creram foram feitos filhos de Deus, aqueles que receberam aos que creem